Senhoras e senhores ouvintes, internautas de diferentes contextos geográficos, quando as pessoas encontram a BR-101 abarrotada de carros, aí começam aqueles debates quentes sobre as possibilidades de duplicação da rodovia, a discussão sobre a Ponte Salvador-Itaparica como grande solução para esse problema e várias questões que se fala por aí. Mas é importante que as pessoas tenham um pouco de cuidado com as chamadas soluções imediatistas ou soluções simplistas. Faz isso que resolve, faz aquilo que resolve. Bom, primeiro deve-se discutir a prática do rodoviarismo. É algo a se discutir nesse país. Não é? É confortável cada um ter seu carro? É, claro que é. Não é? Agora, a questão é, muitas vezes, o cidadão, caso de uma grande cidade como Salvador, o cidadão, ele mora a poucos metros de uma estação de metrô, ele poderia pegar o metrô e ir para o seu trabalho. Mas há uma questão também de... Não em todos os casos. Há casos que são realmente que há uma necessidade de uso do veículo. Mas há várias situações em que você tem uma vaidade pessoal de não se usar o transporte público. Desde que o transporte público seja de qualidade, não tem problema nenhum se usar. Em vários países desenvolvidos aí, o transporte de massa, o transporte coletivo, ele é muito usado. Claro é que algumas pessoas vão se queixar, vão dizer, a ocorrência de assaltos em ônibus, muitos ônibus são desconfortáveis, tudo isso aí tá certo. Há ônibus que são realmente desconfortáveis, porque vem uma questão que eu acho importante destacar, que pouco se debate no Brasil, é por que, por exemplo, você tem uma quantidade pouco expressiva de ônibus com ar-condicionado em cidades e capitais importantes do Nordeste do Brasil. Salvador, Recife, Teresina, Fortaleza. Teresina é a capital do Piauí, é muito quente. Aí você tem, por que se demorou tanto? Não é claro que existe ônibus com ar-condicionado. Não é? O que está se questionando aqui é uma oferta que deveria ser mais expressiva. No caso específico de Salvador, não é? Que deveria ter uma oferta de ônibus com ar-condicionado mais expressiva, considerando-se as condições geográficas da cidade de Salvador. Você encontra ônibus com ar-condicionado em importantes capitais do Brasil, mas a questão da oferta, a questão da quantidade de ônibus, além disso, os ônibus cheios, superlotados, tudo isso desestimula a procura do transporte coletivo e estimula a busca do transporte individual. Então o cidadão consegue lá um dinheiro lá de uma obra que ele participou, lá uma construção de um prédio, ou consegue um dinheiro lá que saiu conseguiu as contas lá de uma determinada empresa, uma firma, ele pega aquele dinheiro e investe em um veículo. Mais um carro circulando pelas ruas, para entupir as ruas. Aí as pessoas falam assim, tem que construir mais viadutos para desafogar o trânsito. Outra ilusão. Você tem mais viadutos, mais alças de acesso, e esse viaduto novo vai entupir também. Vai acontecer a mesma coisa. Voltando ao caso da rodovia BR-101, quando há uma concentração de veículos, notadamente no período dos feriadões, das grandes festas, como as festas juninas, o Réveillon, até isso é considerado até normal. Agora, quando você começa a ter uma concentração de veículos fora do ápice das grandes festas, com o período junino mesmo, um final de semana comum, não tem feriadão, não tem nenhuma grande festa, e você nota a rodovia BR-101 com uma quantidade enorme de veículos. Isso aí é um indicativo da necessidade de se debater a duplicação da rodovia BR-101. É um indicativo importante. Agora, uma outra questão também, a ponte, será que vai resolver tudo? Primeiro, a ponte não é para agora, é uma obra complexa, de longo prazo, e a questão para se discutir também na ponte, outros pontos de debate. Por exemplo, trecho de Santo Antônio de Jesus até a entrada da ponte. Né? Tem que discutir a duplicação desse trecho. E esses carros, esse fluxo enorme de veículos que vão atravessar essa ponte, vão chegar aonde? Em uma Salvador, que é uma grande cidade congestionada, também cheia de veículos.
Então é importante destacar a diversificação dos modais de transporte. Esse é um debate interessante. Porque, por exemplo, não se procura rediscutir a criação de trens de passageiros que liguem Salvador a cidades importantes do Recôncavo Baiano. É importante destacar, é altamente relevante destacar que Salvador, uma das mais importantes cidades desse país, não tem conexão ferroviária. Um pequeno trecho que tinha de trem, de passageiros, que era da calçada até Paripe, foi desativado. E não tem conexão ferroviária nenhuma. Você não tem como você pegar um trem em Salvador, vai para lugar nenhum, porque Salvador não tem trem. O trem que tem em Salvador é um metrô, que é muito importante, mas que é intra-urbano. É só no espaço urbano de Salvador. Você pega um metrô na rodoviária, vai até o aeroporto. Peguei recentemente para viajar para Londrina para ministrar uma palestra. É extremamente rápido, é agradável, que ótimo. Mas só que o metrô é intra-urbano, é dentro de Salvador. O que está se colocando aqui para o debate é a ligação interurbana. Você pegar um trem, já imaginou você pegar um trem na calçada com várias composições e algumas pessoas descerem em Santa Amaro, em Conceição da Feira, em Cachoeira, São Félix, cidades históricas importantes, assim como Santa Amaro, em Cruz das Almas. Você poderia pegar, milhares de pessoas poderiam pegar os trens no período junino em Salvador e descer em polos juninos importantes do Recôncavo Baiano. Cruz das Almas, Cachoeira e até Santo Antônio de Jesus e Amargosa. Porque no passado já se tentou construir uma conexão ferroviária de Cruz das Almas para Santo Antônio. Mas não deu certo, parou. Foi até ali, Conceição do Almeida, por ali parou. Por que não deu certo? Porque a ferrovia que ligava Nazaré a Nazaré a Jequié foi desativada. Essa ferrovia passava por Santo Antônio de Jesus. Então imagine se esse projeto, esse transporte ferroviário de passageiros ele continuasse até hoje e essa ligação Cruz das Almas, Santo Antônio, ela fosse implantada, ela existisse, ela fosse finalizada. O cidadão poderia pegar um trem em Salvador, você poderia pegar um trem em Salvador carregando centenas de passageiros e você poderia descer em Cachoeira, Cruz das Almas, em Santo Antônio de Jesus, através desse ramal de ligação ferroviária, em Amargosa, porque essa ferrovia que ia de Nazaré para Jequié tinha um ramal que ia até Amargosa, ou então seguir em direção a Castro Alves. Então, para você ver como, infelizmente, se tomou decisões erradas nesse país. Isso sem se falar no transporte fluvio-marítimo. Você tem um porto em Cachoeira que as pessoas pegavam um trem em Cachoeira e iam até Salvador. Então, se você tivesse essa possibilidade de você pegar pegar um navio ou um trem, um navio em Cachoeira e fosse até Salvador, ou um trem ou um navio, né? Você pegasse em Cachoeira e fosse até Salvador, você ia ter uma menor, você não ia ter essa concentração tão grande do rodoviarismo, não é? Na BR-101, na BR-324, causando engarrafamentos, acidentes, vários problemas. Repito, você poderia pegar um trem em Cachoeira e ir para Salvador, poderia pegar um navio em Cachoeira e ir até Salvador. Então, infelizmente, foram decisões erradas do passado. Que os impactos estão aí, né? As rodovias entupidas de caminhões, de veículos, engarrafamentos e vários outros problemas. São questões que eu vou voltar a debater em outros momentos. Saúde e paz, até a próxima.